Gênesis capítulo 22 diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Por enquanto eu vou parar aqui. Gente, que prova difícil essa, hein? Quem está aí com os filhos, com os netos, você já imaginou uma prova dessa? Muitas pessoas não sabem nem interpretar muito bem esse texto bíblico. Naquela época era costume se oferecer holocaustos e sacrifícios. Não era um costume apenas hebraico ou judeu, era um costume das civilizações fazerem isso. E graças a Deus Jesus veio quebrar tudo isso, amém? Jesus veio colocar um fim sobre isso e dizer: olha, eu sou o sacrifício, vocês não precisam mais fazer isso. Porque hoje, para a nossa mentalidade ocidental, chega a ser até degradante uma coisa dessa, não é? Tanto sangue derramado, tanta coisa, mas naquele tempo isso era normal, mas não era filho. Mas o que eu quero falar hoje não é simplesmente do ato de entregar isso. Provavelmente vocês já ouviram muitas mensagens sobre isso. Eu quero me ater nesse caminho entre o lugar que Abraão estava até chegar a Moriá. Vamos tentar imaginar se você estivesse no lugar de Abraão. Deus te pediu algo, Deus falou algo ao seu coração, e Ele estava te fazendo uma prova. Tem pessoas que pensam que Deus não nos prova hoje. Prova sim, viu, meu irmão? Se Deus está querendo te colocar num nível maior, num patamar superior, e a Bíblia diz que o Senhor vai nos transformando de glória em glória, e nós vivemos de fé em fé. Então Deus é um Deus dinâmico, e Deus é um Deus que quer ver os seus filhos crescendo, amém? Deus quer te ver crescendo na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Deus não quer que você fique estacionado onde você está. Você pode ser melhor, eu posso ser melhor. Nós podemos crescer um pouco mais. É verdade ou não é? Hoje você tem uma vida, mas amanhã você pode ter uma vida um pouco melhor. Hoje você tem uma qualidade de vida com o seu marido, com o seu filho, mas Deus quer proporcionar para você uma vida ainda melhor, uma vida mais abundante. Então Deus é um Deus tremendo, e Ele é um Deus dinâmico, e Ele não quer que a gente fique parado numa apatia, olhando o tempo passar. Quantas pessoas perdem tempo? Você já perdeu tempo? Já sentiu que perdeu tempo? De vez em quando eu fico olhando para trás da minha vida e pensando assim: mas eu podia ter aproveitado aquela oportunidade, eu podia ter feito aquilo, e de repente vou falar um português assim, bem como se a gente estivesse assim na nossa casa. De vez em quando dá uma bobeira na gente, não é? Um passamento, e a gente perde oportunidades maravilhosas. Deus não quer isso, mas Deus também, Ele quer que a gente passe para um nível superior, seja na espiritualidade, seja na sua vida, seja como pessoa. Ele vai nos provar, Ele vai ver se a gente está apto para subir mais um degrau nessa vida. E é interessante que Abraão aqui, se você voltar um pouquinho, capítulo 21, Abraão,
E aí logo depois veio a prova. Ah, você me adora? Você me ama mesmo? Então vamos ver. E Deus traz essa prova para Abraão. Qual é a prova que Deus está permitindo que você passe para que você cresça um pouco mais? Eu não sei da sua vida, eu sei da minha. E eu sei muito bem quando eu estou sendo provada por Deus. Olha, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, as provas vão ficando mais difíceis. Já viram as provas de concurso? Fez um bom concurso, Marquinhos? Ai, tomara, né? Estamos aguardando em Deus aí a sua vaga. Mas assim, vocês já viram como os concursos estão ficando cada vez mais difíceis, as provas? Por quê? Porque as pessoas estão estudando mais, estão sendo mais exigidas. Não é verdade? Um concurso para um nível de primeiro grau não é igual um concurso para um nível superior. Cada um tem um nível, não é verdade? E as pessoas aptas para aquele nível vai estudar daquela maneira. Não é que Deus esteja fazendo escalonamento. Não é isso. Mas é que Deus sabe onde você está. E Ele sabe onde você pode chegar. Diga assim: Deus sabe onde eu estou. Ele sabe onde nós chegamos. E olha, Ele quer te levar para lugares bons e altos. Amém? Ele quer te levar. Ele quer ter abundância com você. Mas antes tem que passar pela prova. Agora imagine Abraão. Esperou tantos anos, já na sua velhice, ganha o seu filho, filho de promessa. Oh, glória! Chegou a promessa. Abraão, me dê seu filho. Já que é algo tão precioso, me dê. Você não é meu adorador? E a Bíblia fala que Abraão foi justificado por fé. Ele é o pai da fé. A gente não vê Abraão em momento nenhum da vida dele assim, Deus falou e Deus fala para Abraão e Abraão cumpre. Ele teve falhas na vida dele. Mas nessa área, Deus fala com Abraão e Abraão cumpre. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Sim, Senhor, na hora. Abraão, olha, me dá seu filho. Aqui não diz que Abraão ficou em dúvida, pensando. Abraão imediatamente pegou seu filho, pegou seus servos e saiu do mundo. E olha, de onde Abraão estava até o Monte Moriá, as colinas de Moriá, são pelo menos 3 dias de viagem. Você já imaginou? Tenta entrar comigo nessa história. Abraão andando com seu filho, ele sabendo o que iria acontecer, ou pelo menos ele estava sendo requerido dele. Você já imaginou essa jornada? Você já imaginou o que deve ter passado no coração de Abraão? E a Bíblia fala que ele foi. E quando ele chegou em certo ponto da jornada, ele viu as colinas de Moriá lá na frente. E aí ele diz o seguinte: esperai aqui. Em outras palavras, agora é comigo e Deus. Já passou por momentos assim de prova? Que não dá para ir junto com ninguém? Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, você pode ter acompanhamento de pastor, de profeta, de pai, de mãe, seja o que for, mas em algum momento da sua prova vai ser você e Deus. Quantos já passaram por isso? Diga, eu já passei. Eu passo por isso. Existem momentos na nossa vida que é apenas o Senhor e você. O cônjuge está ali, está te apoiando, o filho está ali, a igreja está ali, está todo mundo ali, mas é você e Deus. É algo com você e com Deus. E Abraão diz: olha, espere aí. Mas é interessante que ele fala assim: voltaremos. Ele não disse, eu voltarei. Ele disse, fique aí, eu vou com meu filho,
e nós voltaremos. Que fé! Que coisa! Quantas vezes nós somos provados e a nossa fé vacila? Quantas vezes nós somos provados e nós ficamos assim, será mesmo? Não sei, olha, Deus. Abraão, ele disse, nós iremos, a partir de agora, é uma coisa minha com Deus, eu vou levar meu filho, mas nós voltaremos. O que vai acontecer lá, eu não sei. O que Deus está requerendo de você, meu querido? Às vezes Deus requer da gente coisas muito simples, que nós entreguemos a Ele coisas muito simples, coisas que nos são tão preciosas. Eu conheço pessoas que vários apelos já foram feitos ao coração dessa pessoa, várias vezes o Evangelho já foi pregado ao coração dessa pessoa, mas essa pessoa não abre o coração e não se joga nas mãos do Senhor, porque está preso, está segurando coisas, tradições muitas vezes, coisas que estão arraigadas. Muitas vezes Deus está requerendo de você, moça, jovem, uma roupa que tem no seu guarda-roupa, que você já olhou várias vezes e o Espírito Santo está dizendo, essa não, mas você não entrega. Muitas vezes Deus está requerendo de você a entrega de algum bem precioso que você tem. Às vezes Deus está requerendo de você a entrega da sua boca, para não falar coisas que não devem, um palavrão, alguma coisa que não edifica, uma fofoca. Às vezes Deus está requerendo por isso. Às vezes Deus está requerendo de nós o tempo. Muitas vezes nós temos o tempo como algo tão precioso, não podemos perder tempo, mas não investimos tempo com Deus. E aí o tempo fica perdido, verdade ou não? O que Deus está requerendo de você nessa noite? O que Deus está querendo dizer hoje para você, dizer ao seu coração, olha, me dá isso, entrega para mim isso. Vamos lá, vamos andar uns dias aí comigo, você tão simplesmente na minha confiança. Eu imagino Abraão, porque aqui no texto diz assim, que chegando em determinado lugar, ele levantou os olhos. Então a impressão que dá é que ele estava caminhando assim. Se fosse eu estaria caminhando assim. Não é verdade? Pensativo. Mas chega no momento que ele levanta os olhos. E aí me lembra do salmista, né? Quando ele está numa situação tão difícil, ele diz assim, levanta os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes. Tem gente que lê esse salmo de maneira errada, né? Tem gente que lê esse salmo dizendo assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é assim, você tem que olhar para a situação. Eleva os meus olhos para os montes e penso, de onde me virá o socorro? Porque eles estavam numa situação cercada por inimigos. Então quando ele eleva para os montes, olha os inimigos. E o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? De Deus, o Senhor que fez céu e terra. Aquele Deus que não dormita, aquele Deus que enquanto nós estamos descansando, Ele está trabalhando por nós. Esse é o Deus que nós servimos, amém, meus irmãos? E eu imagino Abraão andando, cabisbaixo, pensativo, coração triste, 3 dias nessa angústia. E de repente, ele chega e lá está o lugar onde ele teria que entregar. Quem sabe hoje você não veio aqui nesse público pensativo, com algo que você precisa entregar ao Senhor. Quem sabe hoje não é o dia de você entregar o seu coração ao Senhor, você entregar o seu marido, o seu filho. Quem sabe você não está com um problema sério que você não tem como resolver, mas está segurando para você. Deus está hoje dizendo para você, solta isso nas minhas mãos, me entrega. E eu fico pensando, agora sou eu pensando, nas minhas meditações, eu fico imaginando Abraão chegando e diz que quando Abraão preparou tudo, que ele já ia sacrificar seu filho, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, não. E
E ele olhou para um lado e tinha o quê? O restante da história. O que tinha ali dentro? Um cordeiro. E eu fico pensando aqui com as minhas ideias. Se Abraão tivesse atrasado, será que o cordeiro estaria aqui? Meu querido, Deus tem hora certa para agir na sua vida. Deus, Ele tem o tempo certo. Nós vivemos no cronos, na nossa cronologia. Deus, Ele tem o kairos, a hora certa e determinada de agir. E mais, Deus vive no aionios, que é a eternidade, lá no tempo. Mas quando Deus entra nessa nossa dimensão e nós entramos na dimensão de Deus, olha que coisa linda. O tempo e a eternidade se fundem. E aí acontece, sabe o quê? O kairos de Deus. O tempo e a eternidade. Aquele dia, aquela hora, aquele momento, era o momento que aquele cordeiro estaria ali. Aquele cordeiro estava amarrado, aquele cordeiro estava ali. Deus colocou o cordeiro. Esse é o nosso ano da atitude. E quantas vezes, meus irmãos, Deus tem falado conosco algumas coisas e a gente deixa para lá, e a gente perde a hora, e a gente não faz quando Ele está falando, porque nós não temos essa fé de Abraão, de que Deus proverá, de que por mais que eu esteja limitado aqui, sem entender muita coisa, imagina a cabeça de Abraão. Sabe que ele estava entendendo tudo? Ele não estava entendendo nada. Ele estava apenas andando por fé. Deus, o que é isso? Eu pensaria, andando com a minha filha, né? Deus, o que é isso? O Senhor me fez uma promessa e agora o Senhor está pedindo de volta. O Senhor não falou que eu seria pai de nações? O Senhor não falou que eu seria, que a minha descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar? E agora, o meu único herdeiro, Ismael, já se foi. O meu herdeiro verdadeiro, o Senhor está pedindo. Será que Abraão não questionou coisas assim com Deus? Eu imagino que sim, porque ele era um pai. Mas mesmo questionando, preste atenção em mim. Mesmo eu pensando, eu preciso andar por fé. Diga, eu preciso andar por fé. Eu preciso andar por fé. Mesmo quando eu não estou entendendo nada, eu preciso andar por fé. Mesmo quando as coisas parecem sombrias, quando Deus, muitas vezes, eu não consigo ouvir a resposta de Deus, eu preciso andar por fé. Porque a Bíblia fala que o justo viverá por fé. Diga, eu sou justo e eu vou viver por fé. É verdade? Olha a prova, vamos aí. O justo viverá por fé. E o que eu quero deixar hoje para você aqui é para você não perder o trem da sua história. O trem, ele passa na estação e ele segue seu curso. Já viu o trem da marcha ré? O trem vai para frente. Deus, ele tem coisas tremendas para você. Ah, pastora, mas se eu perder, aí Deus vai te dar a segunda chance, terceira chance, quarta chance. Deus vai te dar. Mas você vai perder seu tempo, você vai perder o cordeiro que está lá preparado. Vai ou vai? Vai, já perdi coisas assim. Meu irmão, não perca a sua oportunidade. Quando Deus falar algo ao seu coração, seja como Abraão. Senhor, eu estou indo por fé. Senhor, isso é difícil para mim, mas eu creio que o Senhor poderá. Senhor, olha, isso aqui é uma loucura eu desistir disso aqui agora, mas se o Senhor mandou, eu vou deixar. Eu vou entregar para o Senhor isso. Eu vou andar com fé.
quando é colocado à prova, tem medo de confiar em Deus. Você quer ver uma área que a gente tem muito medo de confiar em Deus? Os solteiros, quando se fala em relacionamento, em namoro, ou a área difícil de confiar em Deus. É verdade ou não é, solteiros? Ou a área difícil de confiar em Deus? Porque o nosso coração se atrela a alguém, e aí como é difícil entregar. Muitas vezes os pais com os filhos, ai, como é difícil confiar em Deus, eu tenho que estar cercando, eu tenho que estar. Nós precisamos cuidar do que é nosso. Eu já vi pessoas assim que não viajam, não aproveitam da vida, não, porque eu não posso deixar minha casa sozinha. E perdem muito da vida, presos a um bem material. Mas pastora, a senhora está dizendo para a gente ser negligente. Não, meu irmão, peça um amigo para ficar uns dias na sua casa. Não tenha tanto apego assim, não. Tem pessoas que têm tanto apego a algumas coisas, a pessoas, a coisas, a bens materiais. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um terremoto que vai tudo embora. Tem uma enchente que leva tudo. Do que aproveita o homem tudo isso? Verdade ou não? Nós precisamos ser zelosos com o que Deus nos dá. Mas nós não podemos ser apegados a isso. Tem pessoas que têm ciúmes do amigo. Que isso? Não, você é meu amigo. Mas você é muito fulano. Não, você é meu amigo. Isso é posse. Isso não é coisa de Deus. Ou então os namoradinhos aí, né? Começam a namorar, separa de todos os amigos. Isso é posse. Essa lição que Deus nos dá através de Abraão é: abra a mão. Quando você abre a sua mão, você dá, mas você está pronto a receber também. Você consegue receber alguma coisa assim? Como é que alguém vai colocar algo na sua mão se a sua mão está assim, mirrada, fechada? Quando você abre a sua mão, você tanto dá quanto recebe. Amém? São lições preciosas aqui. E talvez você esteja nesse caminho. Talvez Deus esteja te perguntando assim: até onde eu posso contar com você? Porque Deus deixou claro: nós podemos contar com Deus até o fim. Amém? Ele entregou o seu próprio filho. Ele requereu essa prova de Abraão, mas não deixou Abraão entregar o seu filho. Mas o próprio Deus entregou o seu filho. A Bíblia fala que Deus nos amou, que Jesus nos amou, e Ele nos amou até o fim. Não foi um amor pela metade, não foi algo que não foi terminado. Jesus nos amou e nos amou até o fim. E da mesma maneira, Jesus está hoje perguntando para você: até onde eu posso contar com você? Até onde? Porque você pode contar comigo, Jesus disse. O holocausto era um tipo de sacrifício que o animal, quando ele ia ser queimado, ele tinha que ser totalmente queimado. Não podia ficar nada. E quando Deus requereu nessa prova o holocausto de Abraão, do seu filho, isso queria dizer que não ia sobrar nada. Quando nós entregamos algo ao Senhor, nós precisamos entregar tudo. Nós temos mania de entregarmos migalhas para o Senhor. Já viram? O que sobra da minha renda, eu oferto. O que sobra do meu tempo, eu dou ao Senhor. O que sobra das minhas forças, eu entrego a Deus. Não. É exatamente o contrário. Quando nós entregamos o nosso tudo ao Senhor, nós somos acrescidos. Porque, na verdade, Deus não é um Deus
que faz essas provas como um joguinho com a gente. Deus não está fazendo joguinho com a gente. Deus está apenas nos desafiando a amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Amém, queridos? Será que você está disposto a amar o Senhor assim? Eu passei essa semana meditando nessa palavra, pensando: Senhor, até onde vai o meu amor pelo Senhor? Porque eu sou humana como vocês, eu estou aqui falando, mas eu sou como vocês. Eu também tenho as minhas falhas. Essa semana, eu falei até de manhã que fui vítima de um trote muito maldoso, quando ligaram para minha casa avisando que minha mãe tinha falecido. Imagine você receber uma notícia dessa, né? E a nossa família ficou tão abalada com aquilo, até que a gente conseguiu ver que não era nada disso, que era um trote, mas aí as emoções já tinham, né, aflorado. E quando tudo aquilo passou, eu virei para o meu marido e falei assim: como a gente é frágil, como a gente é frágil, e como a gente precisa estar preparado no dia mau também. Mas eu me lembro que no meio daquele desespero todo, até que a gente conseguiu localizar minha mãe e perceber que aquilo tudo era um